rapaziada bonita, beleza? Vamos pro nosso terceiro passo aí, tá? O passo de pensar a sua redação, o passo de como é que eu vou fazer minha redação no Enem. O que você já sabe? Se você for fazer a sua prova do Enem, a primeira coisa na prova de redação é que é um texto dissertativo e que, portanto, precisa ter uma tese e que essa tese vai ser um problema. Você já sabe disso, tá? Pelo menos uma tese problema você precisa ter. Um lado que não é legal, você precisa apontar, tudo bem? Segunda coisa, você precisa de uma argumentação e essa argumentação se dá de duas formas. A primeira por reflexão e a segunda por comprovação. Eu trabalhei com uma possibilidade para vocês, a possibilidade de reflexão por causa e consequência. É lógico que existem muitas outras além dessas, tá? Mas essa daí é uma importante que cabe bem na sua prova do Enem, que agiliza o seu processo. Mas vamos dar uma pensadinha aqui o seguinte. Então o que eu posso fazer na minha prova do Enem? Duas linhas de raciocínio. A primeira, começo com o problema, indico a causa, indico a consequência. Mas às vezes existem propostas de redação, como nós vimos, em que eu não vou ter só um problema, eu posso ter um lado positivo. A lei seca tem um lado positivo, a leitura tem um lado positivo. Então eu posso apresentar o lado positivo, apresentar qual é a causa, qual é a consequência. Posso apresentar qual é o lado negativo, qual é a causa, qual é a consequência. Tudo bem? Conseguiram entender ou não? Bom, você já viu que tem essa ideia da reflexão, a ideia do raciocínio lógico, mas é muito importante que você comprove isso, tá? E o que vem a ser uma comprovação? Cara, vai ser um exemplo que você vai trazer para defender essa ideia. Ou seja, você precisa de fatos para defender aquilo. Quando eu estou falando sobre comprovar, eu estou falando sobre pegar informação de jornal, de revista, de ciências, da própria coletânea, ou seja, dados sólidos, verdadeiros, que consigam comprovar aquilo que você está dizendo. Tudo bem? Beleza? Existe uma outra possibilidade, que é a possibilidade de você ilustrar. O que é ilustrar? É quando você pega exemplos, mas esses exemplos são exemplos, por exemplo, da ficção. Então você assiste a um filme e lá no filme tem uma passagem que serve para ilustrar aquilo que você está dizendo. Ou você lê um livro e lá num livro tem uma personagem que consegue ilustrar aquilo. Vou dar um exemplo básico. Vamos dizer que você esteja dizendo sobre mulher e você resolva falar um pouquinho sobre essa força da mulher e você use como exemplo Capitu. Capitu é uma comprovação ou é uma ilustração? É uma ilustração. Por quê? Porque ela não existiu. Conseguiram entender o que eu falei ou não? De um lado você tem o mundo real, do outro você tem a ficção. Esse daqui é para comprovar, esse daqui é para ilustrar. Tudo bem? Beleza? Como é que fica isso no texto, cara? Vamos dar uma olhadinha? Eu vou ler um texto aqui com vocês para desmembrar essas partes, para você conseguir entender como é que ficaria um parágrafo de desenvolvimento em que você tenha todos esses elementos, tá? Primeiro, um efeito negativo da implantação da lei seca no Brasil está relacionado a um problema estrutural, a pouca fiscalização. Note que essa frase tem qual função? A função de indicar um problema. Tudo bem? Essa é a problematização. Segundo, isso se dá principalmente pela falta de investimento de governo federal e estaduais em bafômetros. Presta atenção que aqui eu tenho uma causa, ou seja, o motivo da existência daquele problema. Conseguiram entender? Vamos lá. Terceira frase. Para se ter uma ideia, as rodovias federais que cruzam o estado do Paraná contavam com apenas 12 bafômetros no início da lei, um número insuficiente para o tráfego local. O que é isso? Uma comprovação. Vamos lá? Apresentei a tese, que é um problema, a causa, uma comprovação e, por último, a consequência disso. Com pouca fiscalização, o motorista não se sente coibido e, assim, não se conscientiza sobre a sua prática. Fechei um parágrafo. Não sei se você entendeu direito, cara. Eu faço a apresentação de um problema, indico qual é a causa, a consequência e uma comprovação para isso. Isso dá sustentação ao seu texto. Conseguiram entender ou não? Beleza? Bom, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar com uma coisa que vale muita nota nessa prova do Enem, tá? No próximo módulo nosso, na próxima aula nossa, você vai aprender a fazer a solução, ou seja, como é que eu resolvo esse problema. Tudo bem? Beleza? É isso aí. Vamos continuar nesse módulo do pensamento. Ah, você não escreveu ainda, tá? Você só está pensando. Depois a gente vai fazer isso. Até mais.